Já de volta com o cenário econômico, eu informei há pouco, no bloco anterior, que há uma perspectiva do comércio, para se ter uma ideia, que nós teremos agora, nesses últimos meses, pouco mais de 211 bilhões de reais do 13º, ou seja, é um incremento de tanto para o comércio, para pagar a conta, enfim, essas coisas todas. Até porque nós temos as despesas do final do ano e tem as contas do começo do ano. O Fabrício Guerato está conosco, educador financeiro. Guerato, bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. Escuta, obviamente que o 13º é um convite ao gasto, porque as pessoas, nós temos demanda reprimida para tudo nesse país. Já cheguei a essa conclusão. Mas, obviamente, já tem mostrado as pesquisas também, isso chama atenção, as pessoas têm usado dinheiro para pagar dívida. Boa parte do dinheiro extra que as pessoas recebem, seja com liberação do PIS, seja lá atrás com as contas inativas, com as contas do fundo de garantia, e em relação também agora ao 13º, as pessoas, parte daquilo, elas vão tentar resolver a vida e pagar as contas. Como é que faz para fazer uma conta ideal e chegar bem no final do ano, com fôlego para as contas do começo do ano, Guerato? Não, você fez um comentário perfeito. O problema é que o brasileiro não é quando entra o 13º que ele começa a consumir, começa a gastar, começa a se endividar, né? A parcela cabe no meu bolso, né? O brasileiro se acostumou a viver com isso. Se a parcela cabe no bolso, vamos fazer uma dívida, não tem problema nenhum. Então o brasileiro não se endivida quando ele tem o 13º, ele se endivida quando ele tem dinheiro, ele se endivida quando ele não tem dinheiro. Esse é o brasileiro. E agora começaram a ter uma educação financeira forçada. Então não é que ele entendeu como guardar dinheiro, como investir dinheiro. É que o cerco está apertando. Então, por exemplo, agora o governo, né, não permite mais que o juro do cartão de crédito, você comece a deixar uma fatura, paga somente o mínimo, deixa a segunda fatura, paga mais o mínimo. Agora, você não pagou a primeira, acabou, não tem mais rotativo ali do cartão de crédito. E pode usar o cartão também. Exatamente. Então, foi uma educação financeira forçada. É igual, por exemplo, uma multa de trânsito. Olha, você não pode parar nesse lugar. Mas você para, aí você toma uma multa, você aprende forçadamente. Então, o brasileiro não está se educando, ele está sendo forçado a se educar. Agora, voltando à sua pergunta, como que faz, né, para o brasileiro... Mas me permita voltar só à questão comportamental. Certo. Nós tivemos uma época de consumo muito alto, coisa de 10 anos atrás, as pessoas estavam comprando, se endividando, comprando carro. O ticket médio de endividamento lá atrás era alto, as pessoas estavam comprando carro. Sim. Agora o ticket médio de endividamento, de inadimplência é baixo. Em alguns casos, boa parte ali, uma média importante, é muito baixa, é abaixo de R$1.000. Ou seja, é gente que perdeu renda, não deu um passo maior do que a perna, não gastou o que não devia, mas perdeu renda e, obviamente, ela teve que fazer as dívidas porque ela tem que pagar o dia a dia da vida dela. Ou seja, tinha muita inadimplência em conta de luz, conta de gás, conta de condomínio, ou seja, escola de filho, tenta maneirar ali, mas chega uma hora que tem problema também. Eu não tive ali também uma consciência das pessoas, as pessoas já não estavam gastando mais, elas obviamente chegam uma hora que elas têm que ficar endividadas, porque, e claro, o cartão de crédito é o que está mais à mão, ela vai lá e paga no cartão. Então, mas mesmo esse endividamento posterior, vamos dizer assim, ela perdeu o emprego e se endivida. Esse problema já é da falta de educação financeira, porque lá atrás ela já deveria ter guardado, ter o seu colchão, a sua reserva de emergência, justamente para ter pelo menos um ano de despesas pagas, dependente dela ter um emprego ou não. Um ano você acha que é o suficiente? Eu acho que é o mínimo. Eu não acho que é o suficiente, eu acho que é o mínimo. Porque eu tenho uma média de desemprego de boa parte, nos números que a gente divulga aqui, que a pessoa fica 18 meses desempregada. De média, então eu tenho um grupo que fica 24 meses, fica 36 meses, ou seja, não tem reserva financeira que resista aos solavancos da economia do Brasil. Então, mas quando a gente fala de reserva financeira, de colchão ou de reserva de emergência, que é aquela emergencial, é justamente o seguinte... O meu planejamento patrimonial é diferente do seu, que é diferente de quem está aqui no estúdio e de quem está em casa. Cada um tem um planejamento financeiro específico. Porque eu, por exemplo, tenho 34 anos, sou solteiro, enfim. Outra pessoa tem 20 anos, mora com os pais e etc. Então, mas tem alguns conceitos que são básicos. Qual que é o primeiro? Você tem que ter um ano do seu custo de vida pago, ou seja, você tem que ter uma reserva de um ano. Essa reserva pode ficar no investimento, pode ser até a poupança, apesar de agora a poupança ser a vilã, pode ser até a poupança, porque ela tem uma liquidez, né? Então você consegue resgatar rapidamente e ela não tem volatilidade, né? Ela rende pouco, mas rende. Então você deixa.
Fora isso, você tem que fazer o seu planejamento financeiro, que aí você começar a juntar de riquezas e dividir em cestos. Então não é que você tem um ano e chega. Em aplicações, digamos, mais rentáveis, com risco maior e possibilidade de ganhar, mas além este ano que está numa aplicação conservadora e com liquidez muito alta. Que poupança, eu também concordo com você, eu não consigo entender o porquê que as pessoas demonizam a poupança, dependendo de quanto dinheiro você tem e qual a sua condição, a poupança é um baita do investimento. Sim. Inclusive ferramenta de educação financeira, que você está guardando ali. Com certeza. Se não existisse a poupança, muita gente não ia guardar nem R$1. Porque a poupança é algo simples. Eu sei, é só colocar na poupança, eu vou no caixa eletrônico, eu saco, é simples. Quando se fala agora que está na moda, né, o Tesouro Direto também virou a solução do mundo, né? As pessoas mal sabem o que é o Tesouro Direto. Elas acham que vão lá no banco e compram um Tesouro Direto. É a mesma coisa que você ir no supermercado e falar, quero uma bebida. Mas que bebida você quer? O Tesouro Direto é a mesma coisa. Tem diversos títulos, né, atrelados à inflação, à taxa de juros, pré-fixado, enfim, com diversos vencimentos. Então, assim, a poupança ainda tem o seu papel. É um ótimo investimento? Não, não é um ótimo investimento. Mas ainda tem o seu papel na educação financeira. Se ela deixar de existir amanhã, pode ter certeza que muita gente vai deixar de guardar dinheiro. Grato, você acha que muito pouca gente faz gasto de final de ano agora, olhando para as contas do começo do ano que vem, que é volta do IPTU, para quem tem carro, IPVA, o aumento, por exemplo, para quem paga escola particular dos filhos, tem sempre um aumento em janeiro que ele tem que pagar. Sim. Se não for em janeiro, ele paga em fevereiro, alguma coisa assim. Você acha que muito pouca gente faz esta conta? Com certeza absoluta, Piotr. A pessoa recebeu o dinheiro, como que alguns conceitos, como eu falei, são básicos, né? A gente também cresceu, eu, por exemplo, cresci, olha, sobrou um dinheiro, guarda. Esse é um conceito totalmente errado. O primeiro dinheiro que entra é o que você guarda e você vive com o resto. Então, por exemplo, você ganhou R$1.000 e você estabeleceu como meta que 10% você vai guardar, R$100. Então, caiu na sua conta R$1.000, R$100 você já separa. Tira 100 do bolo. Então você tem 900 para viver, ou 950, 800, enfim, você vai delimitar qual vai ser o seu objetivo. Mas o primeiro dinheiro é o que você guarda. Isso vale para a pessoa de classe E, D, F, A, B, não importa. O primeiro dinheiro é o que você guarda. Por exemplo, eu conheço pessoas que ganham R$150 mil por mês e vivem endividados e não conseguem guardar dinheiro. Então, independe de classe social. E do montante que ganha. Independe do montante que ganha. Não é salário alto que tira você da dívida. Não. É comportamento diferenciado. Comportamento diferenciado. Claro, um salário alto tem poder de ajudar mais. Facilita. Se você já tiver uma boa formação. E tem um outro conceito também que é básico, independente de quanto você ganha. O seu custo de vida, o seu padrão de vida não pode subir proporcionalmente a quanto subiu a sua remuneração. Uhum. Então, vamos supor, eu tenho um emprego, eu ganho um salário mínimo, né? Quase R$1.000. Eu tenho lá o meu emprego. Aí eu comecei a vender aqueles cosméticos de porta em porta e ganhei mais R$1.000. Então, eu estou com R$2.000 por mês. Eu tinha, então, um padrão de vida de R$1.000 e comecei a ganhar 2. Só que o meu padrão de vida não pode subir igual. Ok, você não tem nenhuma reserva, você não vai fazer... Exatamente, o padrão de vida tem que subir menos do que quanto eu estou ganhando a mais. Querato, obrigado pela gentileza. Muito obrigado, viu, Pedro? Fabrício Gerato conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.